Olá pessoas, hoje nós vamos criar o meu crush supremo. Então vamos pensar aqui no que a gente precisa colocar nessa pessoa para que ela seja de fato o melhor dos melhores dos crushes. Bom, eu acho que, primeiramente, ela precisa ser inteligente, criativa, né? Pra gente poder ali conversar sobre arte e tudo mais. Ela precisa também ter um olhar misterioso, instigante, tipo Chuck Bass de Gossip Girl, sabe? E, gente, se ela tiver um sotaque estrangeiro muito sexy, só é um bônus, tá? Mas eu acho que ela tem que também saber, assim, atender meu telefone de madrugada, mesmo que seja às 4 da manhã, quando eu não conseguir dormir, pra gente poder conversar, falar sobre a vida. E ela tem que ser também muito original e autêntica. Eu acho que ela não pode deixar de ser original e autêntica, sem se importar muito com o que os outros vão falar, sabe? E ela precisa ser sedutora por natureza, aquela pessoa que não se esforça pra seduzir, porque ela é uma pessoa tão interessante que qualquer um ficaria interessado por ela. Mas eu acho que eu conheço esse perfil, gente. Ai, meu Deus, pera. Meu crush supremo é a Clarice Lispector. Esse vídeo é a nossa aula 7 pro segundo exame de qualificação da UERJ. E como vocês podem ver, eu estou me dublando, porque o comecinho dele, só o comecinho mesmo, não gravou, gente. Eu não sei o que aconteceu aqui. Mas enfim, então eu estou aqui me dublando para falar pra vocês que esse conto se chama Para Clarice Lispector com Candura. E ele vai contar a história de um jovem que é completamente obcecado, apaixonado pela Clarice Lispector. Então ele vai ter uma mãe que é professora de artes, e essa mãe, gente, ela tem contato com a Clarice, o que é ótimo pra ele, né? E ele gosta de escrever também. Então ele vai escrever os poemas dele e vai deixar lá na casa da Clarice uma pasta azul com esses poemas. E aí ele vai ficar esperando, né, que a Clarice ligue pra ele vai perguntar: e aí, mãe, alguém me ligou? E a mãe vai falar: não, meu filho, ninguém te ligou, muito menos a Clarice Lispector. E aí ele vai ficar lá aguardando, até que finalmente a Clarice Lispector vai convidá-lo para tomar um cafezinho. Aí chega um momento em que a Clarice convida esse rapaz para um café e ele vai. E aí, gente, eles vão se conhecer, né? E ele, assim, encantado com a Clarice Lispector, com o apartamento da Clarice Lispector. E a Clarice, na verdade, tipo, só conversando com ele mesmo, fazendo amizade, mas ele estava apaixonadinho. Você já passou por isso, gente? Já teve um crush em alguém que era um amigo ou uma amiga sua? E aí você estava apaixonado por essa pessoa, assim, obcecado, e essa pessoa só te via como amigo, não te dava nem uma aberturinha? Quem nunca, né? Eu nunca, gente, eu sempre fiz essas escolhas certas, isso só acontece com vocês. E aí vão acontecendo algumas coisas, né? Então a Clarice, ela vai dar pra ele de presente um exemplar de Amação no Escuro, que é um livro muito conhecido dela, inclusive maravilhoso. E a gente vai vendo muito essa questão misteriosa da Clarice, que tanto transparece nas obras dela, né? Então a gente sabe que ele sabia muito sobre a vida dela, mas assim, quem ela era, mesmo por dentro, ele não sabia, porque ela também era muito misteriosa. É uma referência clara a essa questão da identidade que era tão explorada pela Clarice nos seus contos. E aí nesse conto vai ter o rolê da mão. Qual é o rolê da mão, gente? Tem uma história aí de que a Clarice estava fumando, botou fogo em tudo, e aí a mão dela ficou queimada. Então, ao mesmo tempo em que ele tá um pouco nervoso, assim, de ver a mão dela, né? Porque, vai ver uma mão queimada e tal, deformada. Isso gera nele uma certa admiração, uma certa curiosidade. Aliás, isso é uma coisa bem importante, gente. O amor que ele sente pela Clarice nesse conto não é sexualizado. Não é tipo, ai meu Deus, como eu queria com a Clarice Lispector. Na verdade, é um amor platônico, é um amor platônico no sentido mais camoniano possível. Aliás, vamos traduzir isso que eu falei agora, né? Porque eu percebi que claramente eu não vou entender nada. No Platão, lá na Grécia Antiga, sabe? Filósofo que você estuda na escola, ele vai falar sobre o amor. A gente vai ter várias menções a esse amor platônico, né? Que a gente chama hoje de amor platônico, como um amor que é do plano das ideias. Então é um amor que é muito mais idealizado, não necessariamente físico ou sexual, sabe? É um amor quase que espiritual. Porque nós, por sermos humanos, temos limitações nas nossas capacidades e formas de amar. Então esse amor platônico, ele é um amor muito mais puro. Olha aí a relação com a Candura, gente. Por ser idealizado, ele é mais elevado, ele é puro. Então é um sentimento que é profundo, que é intenso e que não necessariamente ele está ligado a uma condição física ou porque ele representa esse amor da pureza, esse amor que, por ser idealizado, ele é praticamente perfeito. E é esse o amor que ele vai sentir pela Clarice Lispector. É um amor de devoção, sabe? Então a gente vai ver que, ao mesmo tempo, enquanto ele tá lá no apartamento dela, ele tá muito nervoso de olhar pra aquela mão, né? Que ele vai ver a mão da Clarice deformada pelo incêndio. A gente vê que ele tem uma curiosidade, né? Porque essa ideia da devoção, da pureza. A gente vai ver que ele tem até uma certa obsessão por essa mão, né? Então ela vai falar, olhando nos olhos dele, fumando, e ele vai dizer que parecia que a mão estava fumegando
namorando um cara totalmente obcecado. Inclusive tem uma cena super engraçada nesse momento, porque ele acha que ela vai pegar o poema dele, ela se inclina assim sobre a mesa e aí ela afasta e ela só queria pegar o café, sabe? E aí eu fiquei morrendo de rir, tipo, coitadinho, gente. E ele tá lá perdido nesses devaneios, do nada a Clarice some, ele fala, opa, cadê a Clarice? E aí ele não acha, ele tá indo embora e a Clarice tava na janela, e ela chama esse rapaz pra perto dela e eles olham pro mar e a gente vai vendo toda essa atmosfera de mistério, né, dos contos da Clarice, que também vai aparecer aí essa referência nesse conto do Chico Buarque. Aí tem outro momento ótimo, que a Clarice Lispector, ela tinha insônia, né, então ela vai ligar pra ele às 4 da manhã e vai bater um papo ali com ele, né, eles vão ter conversas super profundas. E como não se apaixonar por uma mulher dessas, né, gente? E é óbvio que ele vai se apaixonar. E a Clarice vai perceber que ele tá misturando as coisas e ela vai começar a dar um gelo nele, sabe? Ai, gente, a gente ficou com muita peninha dele. E aí, como se já não fosse humilhante ele ficar ligando incessantemente e ela tirando o telefone do gancho pra não atender. Aliás, se você não pegou essa referência, gente, é porque antigamente a gente tinha um telefone que era fixo. Então ele ficava num lugar da sua casa conectado por um fio, tipo uma televisão, sabe? E aí tinha o aparelho e tinha um gancho. Você botava o telefone assim em cima dele. Então, se você tirasse o telefone do gancho, ninguém podia te ligar. É como se estivessem tentando ligar pra um celular que tá descarregado, sabe? E aí, quando as pessoas não queriam ser incomodadas, muitas vezes elas tiravam o telefone do gancho e deixavam lá pra não receber nenhuma chamada, nenhuma ligação. Super humilhante, né, coitado? Mas ok, não julgo. Quem nunca? Já falei, eu nunca, só vocês, tá? E aí, gente, o coitado vai pra porta da casa dela com flores e fica lá esperando a Clarice. E a Clarice não vai dar a menor bola pra ele. Aí imagina, o coitado já tá lá ligando incessantemente pra ela, levou flores pra porta do apartamento dela, está sendo ignorado. Você pensa assim, não pode piorar. Pode, porque começa a chover. Coitado desse cara, meu Deus, coitado. E aí, conforme o conto vai caminhando ali pro finalzinho, a gente vai vendo, né, muitas relações entre a vida dele e a vida da Clarice. Então ele também era muito, ele se sentia muito solitário. Ele morava com a mãe, né, mas ele já era um cara bem mais velho. Ele tinha um mural todo dedicado a Clarice Lispector. E a Clarice vai morrer e ele vai ficar cada vez mais recluso. Ele só sai de casa pra levar flores para Clarice Lispector. Ele é tão obcecado que se saísse no jornal alguma informação errada sobre a Clarice, ele ia lá e mandava uma carta reclamando, tá? Pedindo pra eles consertarem. Mesmo que ele nunca fosse respondido. E aí, esse conto acaba de um jeito maravilhoso, porque ele me lembra uma música de The Veronicas. Não sei se vocês conhecem, mas é um dos meus grupos musicais preferidos. São duas irmãs gêmeas. The Veronicas e Coldplay não só marcaram a minha adolescência, como eu amo até hoje. Tem uma música delas muito conhecida que fala assim: ver você, respirar você, eu quero ser você. Que é talvez o nível maior de obsessão e paixão por alguém, né? Você querer ser a pessoa. E esse conto, ele termina fazendo uma referência a isso, que à noite, quando a mãe ia dormir, de vez em quando de madrugada ela ouvia o barulho de salto, ela diz, ai meu Deus, só não inventa de sair na rua vestido de Clarice. Esse é o conto para Clarice Lispector com candura. Vamos para a minha parte preferida, porque em todas as aulas, no final, eu faço um exercício com você. É sempre bom lembrar que esse exercício faz parte do meu e-book de questões. Eu tenho um e-book de questões, 35 questões totalmente inéditas, formuladas no modelo Word, pra você se preparar. E se você quiser ter acesso ao e-book com o gabarito comentado, é só acessar o link que tá aqui na descrição ou nos comentários. Vamos para o nosso exercício, então. Deixou na portaria de Clarice Lispector uma pasta de plástico azul com uma massa de poemas manuscritos. Assinado J e um bilhete que se identificava como filho da Maria Jansen, pintora e professora de artes, que talvez se lembrasse. Partiu ligeiro, com medo de topar com Clarice Lispector, e pegou um ônibus para a faculdade na Ilha do Governador. De noite, em casa, sua mãe respondeu que não. Ninguém tinha ligado para ele, muito menos Clarice. Coitado, gente. Não basta dizer que a Clarice não ligou, né? Mas tem que dizer que ninguém tinha ligado para ele. De noite, em casa, sua mãe respondeu que não. Ninguém tinha ligado para ele, muito menos Clarice Lispector. A mãe apresenta a resposta ao filho por meio de um raciocínio lógico. A articulação das ideias a fim de chegar à informação final ocorre por meio de uma alternativa A, particularização, alternativa B, generalização, alternativa C, dialética, alternativa D, contra-argumentação. Pausa esse vídeo, responde e aí volta aqui pra gente resolver junto. E aí, conseguiu responder? A resposta certa é a alternativa A, particularização. Isso porque ela parte de um preceito geral pra chegar a uma informação particular. Então ela parte do preceito de que ninguém, né, geral, nenhuma pessoa ligou pra chegar à informação particular. Logo, Clarice Lispector, que é uma pessoa única, também não ligou. E aí eu vou deixar uma dica pra vocês, tá? O nome disso, quando a gente estuda métodos de raciocínio lógico, é dedução. É você partir de uma premissa geral pra chegar a uma conclusão particular. Tipo assim, todos os alunos da Alana passaram na UERJ. Bom, se o Joãozinho é aluno da Alana, então Joãozinho passou na UERJ. Então tem uma premissa geral que nos permite chegar a uma conclusão particular. E eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha te ajudado. Deixa aqui nos comentários pra mim se você acertou a questão. Não esquece de assistir as outras aulas pra você mandar super bem no exame de qualificação. Beijo, meus amores. Tchau!